Saudações ortopédicas, bem-vindos a mais um encontro científico de alto nível dos ossos do ofício. Um estudo passivo para estimular você a navegar no livro-texto já sabendo quais são os pontos fundamentais onde se deve fixar sua âncora. Curta, comente, compartilhe com seus colegas e combinem um clube de discussão Ossos do Ofício. Estudo em grupo fixa mais, quem ensina mais. Então larga o Instagram e o TikTok e foca no áudio escutando na academia, no carro, na cozinha ou no repouso do plantão. Hoje, seus colegas de plantão seremos sênior e júnior. O nosso pontapé inicial para seu estudo ativo no livro-texto será o tema Medula Óssea na Ressonância. E sabe, todo santo dia em algum hospital, um ortopedista recebe aquele paciente idoso com dor lombar. Aí ele olha para uma ressonância magnética dita normal, prescreve analgésicos e, simplesmente manda o paciente para casa. O clássico manejo Badur, né? Exato. Só que semanas depois, aquele mesmo paciente retorna com uma fratura patológica devastadora, revelando um mieloma múltiplo que já estava ali, escondido na imagem desde o primeiro dia. Nossa, isso é um pesadelo na emergência. Com certeza. O grande problema é que a maioria dos cirurgiões procura diretamente soluções de continuidade na cortical óssea, né? E acabam ignorando o comportamento sutil da medula. A nossa missão nesse mergulho profundo hoje é exatamente iluminar esse ponto cego. E para não cair nessa armadilha, eu acredito que a gente precisa entender a física por trás do brilho na tela, né? Confesso que, na correria ali de avaliar um trauma, os olhos tendem a buscar automaticamente as áreas que brilham, tipo o edema. É natural, o olho é atraído pela luz. Pois é. Mas a literatura exige que a avaliação comece pelo compartimento normal. A gente sabe que a medula se divide em 3 frentes principais. O osso trabecular, que é o suporte mecânico, né? O arcabouço. Isso. A medula vermelha, que é hematopoética, cheia de vasos, e a medula amarela, que é basicamente tecido adiposo. Então a questão central é: por que a distinção entre esses 3 componentes dita a regra antes mesmo da gente procurar qualquer invasão tumoral? Então, porque o diagnóstico não se baseia na lesão em si, sabe? Mas em como ela distorce o tecido de fundo. E aqui a gente entra na escolha da sequência magnética correta. A ponderação em T1 é a verdadeira âncora do ortopedista. A ponderação em T1, claro. A física básica da imagem ensina que a gordura brilha. Ou seja, ela tem alto sinal na ponderação em T1. Como a medula amarela é pura gordura, ela será intensamente brilhante. Já a medula vermelha é mais celular, cheia de eritrócitos. Mas ela não é totalmente celular, né? Exatamente. Esse é o pulo do gato. Ela nunca é puramente celular. Sempre existe uma fração de adipócitos misturada ali no estroma. E é justamente essa gordura residual que nos dá a regra de ouro irrefutável. Ah, a famosa regra do nível do mar, eu adoro essa analogia. A gente pode pensar na ponderação em T1 como um mapa topográfico. Perfeito. O sinal do disco intervertebral normal, ou do músculo esquelético, seria o nível 0, né? A superfície do mar. Então, a medula vermelha normal, por mais celular que seja, devido àquela gordura residual que você mencionou, ela tem que flutuar acima desse nível. O sinal deve ser sempre ligeiramente mais claro que o músculo. Isso. Ligeiramente hiperintenso. Certo. Agora, se a medula escurecer e mergulhar abaixo do nível do músculo na imagem, aí o alerta vermelho precisa soar. Com certeza. Porque se o sinal afunda na ponderação em T1, significa que algo tão agressivo proliferou ali que devorou até mesmo a última gota daquela gordura residual. Quer dizer, o tecido normal foi literalmente apagado. Caramba, e a gente usa outras sequências para confirmar isso, né? Sim, para complementar a avaliação, nós usamos a ponderação sensível a fluidos com supressão de gordura, como a recuperação de inversão de tempo curto, por exemplo. Certo. E um detalhe crítico aqui. Nós jamais devemos usar o eco de spin rápido sem suprimir a gordura. Porque, nessa sequência a gordura e o edema brilham juntos. Isso cria um ofuscamento que simplesmente esconde o tumor. Nossa, falando em esconder lesão, isso me lembra um vício terrível nos corredores dos hospitais. Sabe aquele reflexo automático de pedir contraste venoso, gadolinho, para qualquer suspeita de tumor ósseo? Sei bem. É uma prática muito comum.
e muito perigosa. Pois é, o texto-fonte que a gente revisou relata uma verdadeira catástrofe diagnóstica ligada a essa prática. Quer dizer, como que um exame injetável que foi projetado para destacar patologias consegue esconder o problema do cirurgião? Essa é talvez a maior ironia radiológica da nossa área. O gadolínio capta nas áreas hipervasculares da lesão, certo? Certo. Bom, se o técnico não aplicar a supressão de gordura de forma impecável, o contraste vai elevar o brilho do tumor na ponderação em T1. Então a lesão, que inicialmente seria escura, contra um fundo de medula amarela brilhante... Ela capta o contraste e clareia. Exatamente. Ela capta o gadolínio e clareia. O brilho dela se nivela perfeitamente com a gordura ao redor. A patologia simplesmente se funde ao fundo fisiológico e desaparece aos olhos de quem vai laudar. Que absurdo! Para avaliação rotineira da medula, o contraste venoso raramente adiciona valor. E pior, cria um risco iatrogênico de atraso diagnóstico gigante. Muito bom deixar isso claro. Bom, entendido esse mecanismo do sinal na ponderação em T1, a gente esbarra agora no relógio biológico. Porque a medula não é uma fotografia estática, né? De jeito nenhum. É um tecido super dinâmico. Tipo um filme em constante transformação anatômica? O sinal que a gente considera normal para um paciente de 20 anos é completamente anômalo para um idoso. Se o colega residente não compreende como a medula vermelha se transforma em amarela com a idade, biópsias desnecessárias vão ser solicitadas o tempo todo. E são solicitadas, viu? Fico preocupado com a quantidade de procedimentos que poderiam ser evitados. A conversão fisiológica responde a uma lógica topográfica de poupar energia. Como assim? Ao nascer, a demanda por produção sanguínea é imensa, né? Quase todo o esqueleto é vermelho. Conforme o indivíduo cresce, a conversão para a medula amarela se inicia de fora para dentro, quer dizer, do esqueleto apendicular em direção ao esqueleto axial. E dentro da microanatomia de um osso longo individual, a regra obedece um padrão centrípeto. Começa nas epífises, desce para a diáfise e, por último, atinge as metáfises. E esse processo costuma se estabilizar ali perto da 3ª década de vida. É tipo uma retração progressiva, né? Eu gosto de pensar como uma calota polar derretendo. Boa analogia. O gelo da medula vermelha vai recuando das pontas dos dedos e dos pés e concentra a sobrevivência no centro do corpo. Na bacia, coluna, costelas e externo. Exato. Só que o livro-texto traz aquela variação anatômica clássica, aquela pegadinha que derruba candidatos desavisados na prova de título de especialista em ortopedia e traumatologia. Aquela persistência que não pôde de jeito nenhum ser chamada de tumor. Ah, sim. Trata-se da persistência normal de medula vermelha em formato subcondral, acompanhando ali a curvatura articular, nas epífises do húmero proximal e do fêmur proximal. Isso pode ficar a vida inteira ali, né? A vida inteira, sem indicar patologia nenhuma. Agora, o verdadeiro desafio cognitivo surge quando o corpo faz a engrenagem girar ao contrário. O fenômeno da reconversão. A reconversão fisiológica. Isso. Sob intenso estresse anêmico ou hipóxia, a medula amarela volta a fabricar tecido vermelho, seguindo a rota perfeitamente inversa daquela retração original que a gente comentou. E, quer dizer, isso faz todo sentido biomecânico e fisiológico. Pacientes com anemia falciforme, por exemplo, ou mulheres obesas e tabagistas sofrendo com bronquite crônica severa, elas precisam fabricar mais glóbulos vermelhos desesperadamente para compensar a falta de oxigênio sistêmico. Perfeito. Mas vamos colocar isso no campo de batalha da prática médica, no plantão. O residente está ali diante de uma ressonância magnética com focos heterogêneos, escuros, onde, em teoria, deveria haver gordura. Como é que ele diferencia, olhando apenas para a tela, uma reconversão biológica em busca de oxigênio de um câncer implacável destruindo a diáfase? A resposta volta direto para nossa âncora, a ponderação em T1. Sempre ela. Sempre. Na reconversão fisiológica, o estroma celular prolifera massivamente, mas a natureza não oblitera 100% da gordura. Então, o sinal cai sim, mas ele respeita a fronteira imposta pela biologia. O nível do mar. Isso. O sinal permanece ligeiramente mais claro, ou iso intenso, ao músculo esquelético. A linha de corte não é cruzada.
Já na neoplasia, as células clonais malignas ocupam fisicamente cada milímetro daquele espaço medular, expulsando a gordura por completo. Nossa, elas empurram tudo. Tudo. E aí o sinal magnético despenca de forma abrupta, tornando-se nitidamente mais escuro que o disco intervertebral adjacente. Então, essa explicação resolve o dilema celular, né? Se despencou abaixo do disco intervertebral na ponderação em T1, a arquitetura original foi estilhaçada. Entramos formalmente no território oncológico. Sem dúvida. E o diagnóstico diferencial aqui divide os inimigos em duas tropas básicas: os distúrbios que proliferam de dentro da casa e os distúrbios de substituição que invadem de fora. Essa distinção muda todo o tratamento. Muda. O mieloma múltiplo, a leucemia e a policitemia vera são distúrbios proliferativos intrínsecos. Eles nascem ali. E o mieloma é notório por enganar a imagem. Como assim? A proliferação pode ser tão incipiente que o exame parece absolutamente normal. Ou pode adotar aquele padrão em pimenta na mordura. Ah, o padrão salpicado, né? Isso, espalhando focos difusos minúsculos. E existe também o clássico sinal do minicérebro, que aparece em lesões focais na coluna, onde trabéculas residuais espessadas se invaginam no centro do tumor e ficam imitando os sulcos corticais cerebrais mesmo. Que imagem louca! É muito característico. E já no grupo das tropas invasoras, nós temos as metástases e o linfoma. Eles chegam pela via hematogênica e devoram o tecido de forma muito agressiva. E, já que você tocou em invasão vertebral, vamos imaginar aquele cenário que o cirurgião de coluna enfrenta em todo o plantão. Madrugada dentro, paciente octogênero, osteoporose já conhecida, urrando com uma dor aguda na transição torocolombar após um esforço tipo mínimo. Cenário clássico. Muito clássico. Aí a imagem mostra um colapso do corpo vertebral. A literatura tradicional até tenta nos tranquilizar, afirmando que fraturas osteoporóticas benignas mostram uma linha reta horizontal e preservam gordura no restante da vértebra. Mas sendo brutalmente franca aqui, alguém realmente aposta o registro médico e a vida do paciente confiando apenas em uma linha morfológica para afastar metástase sem pedir biópsia? Olha, seria uma imprudência colossal confiar exclusivamente na morfologia inicial sem uma correlação clínica, com certeza. Mas os mecanismos biomecânicos da fratura nos dão pistas bem contundentes. Como a parede posterior? Exatamente. A fratura osteoporótica benigna ocorre por insuficiência estrutural, certo? Ela desmorona mecanicamente. Por isso, a gente vê uma linha horizontal nítida de impactação e o osso sadio adjacente recua, formando uma parede posterior vertebral com aparência côncava. Já o tumor comporta-se como uma massa expansiva, uma verdadeira bomba biológica inflando a vértebra. A parede posterior é empurrada para fora, tornando-se convexa em direção ao canal medular. E, além disso, a massa tumoral infiltra os pedículos e acaba extravasando para os tecidos moles paravertebrais. Então é a biologia da expansão versus a biologia do colapso. Perfeito. Mas a linha de corte clínica, na prática, é o segmento evolutivo, né? O protocolo exige um novo exame de ressonância magnética em 8 semanas, caso a biópsia imediata seja postergada. Por que exatamente esse prazo de 8 semanas? Porque 8 semanas é basicamente o tempo fisiológico da cicatrização. Uma fratura benigna vai demonstrar uma resolução parcial daquele edema reativo e o retorno do sinal brilhante da gordura normal nas margens. Faz sentido. E se for tumor? O tumor obedece apenas ao próprio crescimento anárquico. Então, em 8 semanas, o sinal patológico só aumenta, a destruição avança e a invasão peridural se consolida. Quer dizer, o tempo denuncia a malignidade. Fascinante. Só que a gente não pode acreditar toda a destruição medular a eventos neoplásicos. Há situações em que o próprio suprimento de sobrevivência da medula é estrangulado, né? Sem dúvida, os eventos vasculares. Isso, quando ocorre a isquemia severa, o osso não prolifera desordenadamente, ele simplesmente morre. E aqui a gente encontra a osteonetrose, que ama aquelas epífises e diáfises ricas em medula amarela.
O sinal clássico, que é cobrado à exaustão em provas, é o sinal da dupla linha na ponderação sensível a fluidos. E esse não falha nas provas. E muitos usam aquela metáfora poética de que isso parece com os anéis de crescimento de uma árvore morta. Mas, sinceramente, essa imagem botânica não explica absolutamente nada sobre a patologia. Eu concordo plenamente. Essa metáfora da árvore não tem valor clínico nenhum e ainda mascara a guerra biológica que está acontecendo lá dentro. Como você explica, então, para os residentes? Eu falo para pensarem no sinal da dupla linha da osteonecrose como um mapa de um cerco medieval em torno de um castelo. Opa, gostei! A linha externa, que aparece com sinal baixo e escuro nas imagens, é a espessa muralha de pedra. Ela é composta por osso morto e esclerótico. Já a linha interna, que é brilhante e tem alto sinal, é o exército invasor. O tecido de granulação. Exato. O tecido de granulação intensamente vascularizado, tentando desesperadamente romper essa muralha esclerótica para revascularizar o núcleo que está necrosado. É essa batalha entre granulação reativa e esclerose morta que gera a famosa dupla linha. Uma trincheira hiperêmica escavando o osso necrosado. Uau, muito mais aplicável no dia a dia. E falando em hiperemia, nós temos o extremo oposto da isquemia silenciosa, o edema da medula óssea. O edema transitório. Isso. Aquela tempestade vascular que inunda a cabeça femoral na osteoporose transitória do quadril, que afeta de forma aguda homens jovens de meia idade e dramaticamente gestantes lá no terceiro trimestre. A dor é incapacitante, mas o tratamento conservador resolve, sem deixar as sequelas da necrose, certo? Certo. A fisiopatologia do edema transitório mostra um aumento brutal do fluxo sanguíneo local, mas sem a morte celular extensa. Mas, nós precisamos adicionar outro fator devastador à equação da medula, a depressão por iatrogenia necessária. Você diz a radioterapia. Exatamente. Quando a radioterapia oncológica entra em cena, ela varre o ambiente celular como uma onda de choque. O tecido hematopoético é um dos mais sensíveis do corpo humano ao dano no ácido desoxirribonucleico. Com certeza. Quando aplicamos doses acima de 50 Gray, as células vermelhas entram em apoptose em larga escala. Elas sofrem uma ablação permanente. E a natureza abomina o vácuo, né? Se a radiação aniquilou a fábrica de sangue, deixando aquele vazio estrutural entre as trabéculas ósseas, alguma coisa precisa preencher esse espaço morto para manter a integridade biomecânica local. E é aí que o tecido adiposo toma o controle absoluto. Sim, a gordura domina. A gordura não sofre morte instantânea pela radiação nessa magnitude. Então ela prolifera e invade as áreas despovoadas. E como isso fica na imagem? O achado radiológico subsequente é a substituição focal completa por medula amarela, que assume um brilho ofuscante e totalmente homogêneo na ponderação em T1. E a margem da lesão? Esse é o ponto mais impressionante. É a criação de uma linha anatômica de corte artificial. A transição entre o osso irradiado brilhante e a medula normal é delineada de forma absurdamente reta. É um registro exato da porta do feixe de fótons que o oncologista planejou no software. Que loucura, um código de barras radioativo gravado na arquitetura trabecular. Bom, até aqui a gente dissecou tumores, falta de sangue, edemas hiperêmicos e morte por radiação. Todos eles alteram o espectro de brilho, né? Sim. Mas o ortopedista não pode terminar seu treinamento sem encarar o fenômeno da medula negra. Sabe aquele exame perturbador que chega todo apagado, onde todas as sequências, sejam as ponderações curtas ou longas, mostram o interior do osso mais negro que o ar? O desespero de quem lauda. Pois é. E o equipamento não falhou. A falha é puramente metabólica e estrutural no paciente. A medula negra reflete uma total ausência de mobilidade de prótons capaz de gerar o sinal magnético. Existem 3 entidades principais que produzem esse silêncio radiofônico profundo. Vamos à primeira. Primeiro, a doença de Gaucher. Nela, macrófagos engurgitados com glucocerebrosídeo se amontoam dentro da medula. Eles esmagam e expulsam fisicamente toda a gordura que daria brilho ao exame. E tem alguma dica anatômica associada? Sim. O clínico deve sempre procurar a famosa deformidade diafisária em frasco de Erlenmeyer, nos fêmures distais,
que é causada pela falha na modelagem óssea. Anotado. E a segunda? Segundo, nós temos a osteopetrose, onde ocorre uma pane catastrófica nos osteoclastos. Sem a reabsorção adequada, o osso se deposita camada sobre camada. O osso cortical denso substitui toda a cavidade medular. Fica aquela imagem de osso dentro do osso, né? Exato. Um osso absurdamente rígido, mas estruturalmente frágil como o giz, com um risco elevadíssimo de fraturas transversas por estresse. E resta o terceiro grande ofuscador do sinal magnético, a deposição de hemosiderina, que é maciça em pacientes com anemia falciforme politransfundidos. O mecanismo aqui não é celular preenchendo o espaço, né? É um mecanismo puramente ferromagnético. O ferro livre rouba o campo magnético local, gerando um fenômeno conhecido como artefato de florescimento, que torna o osso um abismo negro na imagem. E isso assusta muita gente. Com certeza. Mas te pergunto como clínica de emergência. Se não tivermos o histórico na ficha do paciente, qual é o pulo do gato fora do esqueleto que permite bater o martelo com certeza absoluta de que aquele osso escureceu devido à deposição de ferro e não devido a uma infiltração fibrosa maciça? Excelente pergunta. A verificação final obriga o ortopedista a desviar os olhos do sistema músculo-esquelético. Ele precisa analisar os órgãos abdominais na mesma imagem. O fígado e o baço. Exatamente. Os macrófagos do sistema retículo-endotelial do fígado e do baço filtram o ferro sistêmico. Se a queda total de sinal ósseo é causada por sobrecarga férrica, o fígado e o baço também estarão intensamente abarrotados de hemosiderina e vão aparecer completamente escuros, absorvidos pela mesma sombra magnética. Ah, genial. E se apenas os ossos estiverem negros e os órgãos abdominais exibirem um sinal brando e normal, aí sim o cirurgião afasta a hemosiderose e deve focar na investigação imediata de uma mielofibrose profunda ou mastocitose. Focar no fígado como fiel da balança, então. Olha, o volume de engrenagens fisiopatológicas que rodamos aqui é monstruoso, mas vital. Agora a gente precisa comprimir essa tempestade em uma lista cirúrgica. Peço que você dispare o resumo definitivo, sem contar números robóticos, mas agrupe em blocos lógicos as 20 pérolas inegociáveis para o residente assimilar. Vamos lá, consolidando em blocos temáticos rápidos. Sobre anatomia fundacional e sequências magnéticas. O tripé estrutural é osso trabecular, medula vermelha e amarela. As ferramentas diagnósticas absolutas são a ponderação em T1 e a sequência sensível a fluidos com supressão de gordura. E nada de gadolínio por reflexo. Exato. O uso de gadolínio é armadilha pura em estudos de rotina da medula. E a regra fundamental ditada pela fisiologia, a presença de células de gordura obriga a medula vermelha normal a ser sempre mais brilhante que o disco intervertebral vizinho na ponderação em T1. Certo, o nível do mar. E sobre o relógio da vida? A conversão para gordura segue implacável do esqueleto apendicular para o axial. Num osso longo, flui da epífise para a diáfise, morrendo nas metáfises. E lembra, persistência epifisária de medula no húmero e fêmur é fisiológica e não lesional. E a reconversão faz o caminho contrário? Isso. O estresse crônico faz a reconversão percorrer exatamente a rota inversa. Um evento rotineiro em mulheres obesas, tabagistas ou na intensa hipóxia da anemia falciforme, onde frequentemente vemos zonas de reconversão colidindo com focos de infartos ósseos. Perfeito. Agora entrando no trauma patológico e tumores. Lembre-se, lesões proliferativas são inquilinos que se multiplicam internamente, diferindo das substitutivas invasoras. O mieloma múltiplo engana com apresentações que vão de lesões salpicadas a exames ilusoriamente normais. E a fratura na madrugada? Ao avaliar a coluna fraturada no meio da noite, a fratura osteoporótica respeita uma linha de impactação reta e afunda a parede posterior formando uma concavidade. Já a fratura neoplásica explode os limites vertebrais, infla a parede posterior e engolfa os pedículos. E sempre reavaliar, né? Horas para confirmar se o edema estabiliza ou se o tumor destrói o segmento. Muito bem. E para fechar o campo vascular e ablativo? Na osteonecrose, não busque anéis de árvores poéticos, mas sim o sinal da dupla linha refletindo a invasão da granulação lutando contra a muralha de osso morto.
A radioterapia destrutiva acima de 50 Gray abre espaço para invasão adiposa permanente e delineada. E as medulas negras? Nos distúrbios de medula negra, lembre-se da falha de modelagem do fêmur em frasco de Erlenmeyer, de Gaucher, do osso adensado da osteopetrose aniquilando a cavidade medular e feche o diagnóstico da deposição patológica de hemosiderina, sempre buscando o escurecimento simultâneo do fígado e do baço. Uau! Essa síntese é o verdadeiro mapa da mina para o residente. Antes da gente finalizar, deixo uma última semente de inquietação clínica baseada rigorosamente neste material. Existe um abismo tecnológico na imagem, um período silencioso onde o aparelho simplesmente falha em captar o desastre biológico. Em 10 a 20% dos pacientes nas fases mais precoces e mortais de um mieloma múltiplo ou leucemia, a infiltração celular não atingiu massa crítica suficiente para aniquilar as células adiposas locais. E aí a gordura continua brilhando. Exato. O volume de gordura ainda dita a leitura magnética. E o laudo da ressonância magnética é emitido como integralmente normal, enquanto a medula se enche sorrateiramente de clones malignos. Por mais avançada que seja a nossa física de imagem e resolução de contraste, jamais podemos tratar um paciente baseados apenas no brilho ou escuridão dos pixels. A interrogação do paciente e os sinais sutis dos dados laboratoriais devem sempre subjugar o achado radiológico. O papo está bom, mas agora que você fez o estudo passivo, está na hora do estudo ativo. Pegue uma folha e tente escrever tudo o que você lembra de memória. O que você esqueceu são os pontos fracos onde deve reforçar. Ouça de novo quantas vezes for necessário e depois tente ensinar a um médico interno. E finalmente você vai para o livro-texto com o mapa e a bússola, bem orientado. Bem, por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista, we'll be back, bye bye.